Deus te abençoe. Desejo que o Espírito Santo te visite com lindos cânticos de gratidão e adoração ao Senhor. Amém. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre cânticos de louvor e adoração ao Senhor. No período que eu precisei de ficar de repouso, que eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas foi um período que foi muito difícil, mas um período de uma experiência muito gloriosa, muito gratificante que eu tive com o Senhor Deus. Eu pude ter esse privilégio de ter um momento a sós com o Senhor. E muitas das vezes o Senhor quer esse momento conosco. Por isso Ele nos permite passar por algumas lutas, por algumas situações. O Senhor não quer o nosso sofrimento, o Senhor não quer a nossa dor, mas Ele permite, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito em todas as coisas e porque Ele quer que o nome dEle seja glorificado e exaltado em todos os momentos da nossa vida. E eu exalto e glorifico o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Então, esse período, como eu já falei nos vídeos anteriores, foi do início do mês de setembro até o mês de novembro, quando comecei o tratamento, e após o início do tratamento, ainda dei continuidade ao repouso, até eu sentir bem melhor, meu corpo mais fortalecido, para eu ter mais liberdade de cuidar dos meus afazeres. E nesse período em que eu fiquei de repouso, foi um período que eu tive uma experiência grandiosa com o Senhor Deus, uma experiência maravilhosa que o Senhor Jesus me proporcionou, sem sentir aquela presença do Espírito Santo assim do meu lado. Então eu ficava sentada na minha cama e eu sentia que o Espírito Santo estava sentado do meu lado, ali naquela cama, naquele quarto. Então esses momentos foram momentos de reflexão, momentos de uma aproximação maior com Deus. Momento em que eu sentia o Espírito Santo falar comigo. Então esses momentos foram momentos em que eu dediquei a leitura da palavra de Deus. E não que eu não lia antes, sim, sempre li a Bíblia, mas foi um período em que eu pude ler com mais tranquilidade, li a Bíblia, as outras literaturas evangélicas, revista da escola dominical, porque graças a Deus, mesmo uma situação mais complicada, difícil, mas eu sempre procurei estar na igreja, estar na casa do Senhor, estar na escola dominical. Eu tinha minha turma de adolescentes e aí no caso eu não ia à escola dominical, eles vinham aqui para minha casa, eu lecionava para eles aqui em casa, mas eu estava sempre nos cultos à noite na igreja. Então, eu fiz o esforço de estar sempre na casa do Senhor, recebendo oração, recebendo a unção e testificando aquilo que o Senhor já tinha feito na minha vida, porque apesar de estar passando por um momento difícil, nessa época do repouso, mas o Senhor Ele já tinha realizado grandes bênçãos na minha vida e eu não poderia deixar de testificar de tudo aquilo que o Senhor estava fazendo e que eu creio que ainda mais bênção viria sobre a minha vida. Então, nesse período de repouso, em que eu meditava na palavra, mas eu também cantava. E hoje o vídeo é sobre isso, sobre os louvores, sobre os cânticos. Eu sempre gostei muito dos louvores da harpa cristã, que são os louvores que nós cantamos na Igreja Assembleia de Deus, os louvores da harpa cristã. Mas hoje eu quis trazer aqui alguns louvores específicos que eu gostava de cantar nesse período. Eu nunca tive uma voz boa para cantar, nunca fui uma pessoa de cantar, assim, de ir lá no púlpito e cantar. Eu já cantei, já tive coragem, mas não sou uma cantora, não tenho uma voz boa para cantar, mas eu canto, de vez em quando eu canto. E canto aqui em casa. E na igreja eu canto, mas canto junto com todo mundo. E lá na frente, em algumas ocasiões, sim, eu sinto necessidade de cantar, então eu canto. Eu arrisco a cantar. Mas nesse período, a minha alma, ela sentia necessidade de louvar ao Senhor, de expressar, através das letras desses hinos, toda a minha esperança, toda a minha fé, toda a minha convicção e a certeza do cuidado que o Senhor estava tendo sobre a minha vida. Então, hoje eu quero falar dos louvores que eu cantava. É o hino número 396, Além do Nosso Entendimento. Então, o coro desse hino fala: grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Então, a letra desse hino é maravilhosa, porque quantas das vezes nós passamos por momentos que a gente pensa assim, será que Deus me ama? Sabe que eu estou passando por esse momento e Deus me ama de fato? Então, é muito maravilhoso nós termos a certeza do amor de Deus. E quando vem esses pensamentos negativos na nossa mente, nós temos que repreender, não deixar que isso venha causar dúvida na nossa mente, no nosso coração, porque nós temos certeza do amor de Deus. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele abre porta, Ele provê, Ele nos cura. E a grande prova do amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos salvar. Então, nós não precisamos ter dúvidas quanto ao amor de Deus na nossa vida. Então, esse hino 396, além do nosso entendimento. O amor de Deus vai além de tudo aquilo que nós compreendemos. Glória a Deus. O outro louvor que eu cantava sempre, o número 510, a riqueza divinal. Um dom real Deus despertou, nos seus fiéis, dom de curar. Toda doença Deus sarou, e sara ainda e vai sarar.
por Jesus, ó, não falhou, nem vai falhar. Glória a Deus. Então, o Senhor é o Deus que cura todas as enfermidades e aquelas que ainda não foram curadas, Ele nos deixa a promessa, a esperança da cura. Por quê? Porque o Senhor, Ele não falha, né? A riqueza divinal. Então, nós temos essa riqueza na nossa vida, que é Deus. Nós temos o privilégio de ter Jesus que morreu na cruz por nós e o Espírito Santo que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos consolando, falando conosco. Então, é maravilhoso. Então, como eu disse, foi uma experiência extraordinária que eu vivi nesse período de repouso com o Espírito Santo. Dessa certeza do cuidado, do zelo, do amor. Ele me trouxe à memória tantas lembranças boas. O outro louvor que eu quero aqui falar é o 535. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Glória a Deus. Por essa certeza da fidelidade do nosso Pai Celeste para conosco. Então, se você estiver passando por um momento de aflição, de enfermidade, de desemprego, problema no lar, qual seja a sua luta, a sua batalha, tenha certeza que o Senhor, Ele é fiel, Ele está ao seu lado, Ele não te desamparou e Ele vai te garantir, Ele vai te dar a vitória, porque no Senhor a nossa vitória, ela é garantida. Glória a Deus. Um outro louvor que eu gostava muito de cantar é o 564. Quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. O Senhor já fez coisas grandiosas na minha vida. Então, né, com 46 anos, passando por esse processo, né, em 2021, mas o Senhor tinha cuidado de mim durante 46 anos e eu tinha certeza que Ele estaria cuidando nos próximos 50 anos, porque na época eu orei e falei, Senhor, eu quero viver mais 50 anos. O Senhor sabe o tempo da nossa vida, mas eu pedi, né? Eu pedi, na certeza da cura, na certeza do milagre dEle na minha vida. Então, quantas bênçãos! E verá surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Nesses 4 anos, o Senhor já fez coisas grandiosas, maravilhosas na minha vida durante esse tratamento. Eu louvo, eu exalto, eu bendigo o nome do Senhor. Um outro hino que eu quero falar nele é o 577. Em fervente oração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Então tem momento na nossa vida que nós temos que deixar tudo no altar. Entregar de fato, definitivamente nas mãos do Senhor. E descansar e deixar lá e esperar o tempo do Senhor na nossa vida. O tempo de cumprimento das promessas do milagre. Então, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. É tão maravilhoso quando nós nos derramamos na presença do Senhor, que nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, e choramos e falamos para o Senhor tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que é desejo do nosso coração, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E o Espírito Santo está ali, atento, nos ouvindo, intercedendo a Deus ao nosso favor. Glória a Deus. E o outro hino que eu também cantava muito é o 578, Sossegai, que fala sobre o mar revolto. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar. Esse hino, eu amo esse louvor, eu gosto muito de cantar, e eu já falei sobre esse louvor, sobre as ondas bravias que veio no barco, e quando foi no aniversário de 85 anos do meu pai, e que eu já falei também no vídeo anterior sobre isso, e que o coral lá da igreja de Conselheiro Pena foi lá e cantou esse hino. E aí depois eu falei que as ondas estavam bravias, mas o barco não ia naufragar, porque o Senhor está na condução do barco. Glória a Deus. Então é maravilhoso. Sossegarmos na certeza que o Senhor está na direção do nosso barco e que pode vir a onda que vier. O nosso barco vai chegar ao porto desejado, porque o Senhor é que está na condução, está na direção, e Ele tem autoridade sobre as ondas do mar. Ele tem autoridade sobre as lutas da nossa vida, seja quais forem elas. Com Jesus, nós vencemos todas. E outro louvor, na verdade um corinho, que é o 609, Vitória Deus dará a mim. Esse corinho eu cantava ele várias vezes, cantava. E aí a letra dele é assim: Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Glória a Deus. E teve um dia que eu cantei esse hino, né, em chamada de vídeo, conversando com meu pai e com minha mãe, que eu sempre tinha que conversar com eles em chamada de vídeo. Aí a minha irmã, Corina, ouviu cantando esse hino, ela falou assim, não, tá, não é assim não, tem que cantar. Vitória Deus já deu pra mim, eu sei.
Vitória Deus já deu para mim, eu sei, porque eu andei em plena luz, confiei só em Jesus. Vitória Deus já deu para mim, eu sei. Glórias a Deus, é maravilhoso. É difícil, não estou falando que é fácil louvar, adorar o Senhor na dor, na luta, nas batalhas, mas o Espírito Santo quer que nós o adoremos, o louvemos de coração, de alma aberta, de coração contrito, e o Senhor, ele recebe o nosso louvor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um versículo bíblico, em Salmo 50, versículo 15, que diz: Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Glória a Deus. Salmo 50, verso 15. Então, esse salmo está querendo dizer que louvar o Senhor no momento de aflição traz paz ao nosso coração, traz calmaria, traz a certeza do cuidado e da presença de Deus na nossa vida durante a nossa batalha. Então, que nós possamos estar sempre louvando o Senhor, mesmo diante de uma tristeza, de uma dor, de uma situação que parece que não tem saída, não tem solução, mas que nós possamos abrir o coração para louvar, para adorar o Senhor. E o Espírito Santo, ele estará recebendo este louvor e apresentando a Deus: olha, Senhor, a tua filha está te louvando, o teu filho está te louvando, ela está com o coração voltado para ti. Ouça esse louvor, responda as orações, receba a adoração da tua filha, do teu filho, e Deus recebe a nossa adoração. Glória a Deus. Então, sobre esse período de repouso, eu preparei mais coisas para falar, mas o vídeo já está grande, e no próximo vídeo eu conto mais da experiência de viver e de sentir o Espírito Santo sentado ao lado, ali, falando ao coração. Uma experiência grandiosa, extraordinária. No próximo vídeo eu conto outra parte dessa experiência. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Deus responda as suas orações. Louve ao Senhor sempre.